Deus te trouxe até esta oração por um motivo. Nada é por acaso quando o Senhor deseja falar com o coração cansado. Talvez você tenha chegado aqui com a alma pesada, com pensamentos apertando por dentro, com aquela sensação de que algumas portas se fecharam e ninguém entendeu o quanto isso doeu. Mas respire fundo, porque esta oração é um convite de Deus para você voltar a crer. Hoje, nós vamos colocar diante do Senhor cada porta fechada, cada resposta que ainda não veio, cada sonho que parece parado e cada situação que precisa da mão de Deus. Antes de continuarmos, eu quero te pedir com carinho: inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa receber esta oração. Talvez uma pessoa que você ama esteja precisando ouvir que Deus ainda abre portas, ainda muda histórias, ainda levanta quem caiu, ainda faz caminho onde parecia não existir saída. Ao comentar, você também estará declarando fé. E quando você compartilha uma oração, você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Agora, coloque o seu coração diante do Senhor. Não precisa ter palavras bonitas. Deus entende até o silêncio. Ele conhece cada lágrima que caiu escondida, cada noite em que você tentou ser forte, cada vez que você sorriu por fora enquanto por dentro estava pedindo socorro. O Senhor sabe onde dói. Ele sabe qual porta você tem esperado abrir. Ele sabe o que você precisa, o que te preocupa, o que você teme e aquilo que você quase desistiu de pedir. Senhor meu Deus, nós entramos agora na Tua presença com humildade, fé e esperança. Visita agora este coração que está ouvindo esta oração. Entra nesta casa, acalma esta alma e renova as forças. Nós cremos que o Senhor não se atrasa, não abandona e não esquece nenhum dos Teus filhos. Ainda que tudo pareça parado, o céu continua trabalhando. Ainda que os olhos não vejam, a Tua mão continua sustentando. Ainda que algumas portas tenham se fechado, nós cremos que o Senhor tem autoridade para abrir portas maiores, melhores e alinhadas com a Tua vontade. Pai, muitas vezes nós ficamos cansados de tentar, batemos em portas que não se abrem, esperamos respostas que demoram, olhamos para a vida e pensamos: será que chegou a minha vez? Mas nesta oração, nós escolhemos confiar. Nós escolhemos descansar no Teu cuidado. Nós escolhemos acreditar que o Senhor sabe abrir o caminho certo, na hora certa, do jeito certo. Porque uma porta aberta por Deus ninguém fecha, e uma porta fechada por Deus também pode ser livramento. Senhor, toca agora na mente dessa pessoa. Tira a ansiedade que rouba a paz. Tira o medo de não conseguir. Tira a tristeza que tenta convencer o coração de que nada vai mudar. Quebranta toda a preocupação e coloca uma nova confiança dentro dela. Que ela sinta neste momento que não está sozinha. Que ela perceba que o Teu amor está perto, envolvendo, guardando, fortalecendo e conduzindo. Nós entregamos ao Senhor as portas do trabalho, da família, da saúde emocional, dos estudos, dos
dos relacionamentos, das finanças, dos projetos, dos documentos, das oportunidades e dos sonhos. Entregamos tudo aquilo que parece travado, entregamos cada área que precisa de direção, entregamos cada plano que está nas tuas mãos e declaramos com fé simples e sincera: Deus, abre as portas que precisam ser abertas hoje. Fecha as portas que podem nos afastar da tua vontade. Guia os nossos passos para o lugar certo. Senhor, que esta oração seja como uma luz entrando em um quarto escuro. Que a esperança volte a respirar dentro deste coração. Que a pessoa que escuta agora sinta a vontade de continuar, de levantar, de tentar de novo, de buscar a tua presença com mais força. Nós sabemos que o Senhor é Deus de recomeços. O Senhor não despreza um coração ferido. O Senhor não ignora uma alma cansada. O Senhor se inclina para ouvir aqueles que clamam com fé. Então, Pai amado, recebe a nossa oração. Toma em tuas mãos tudo que está diante de nós. Nós não queremos forçar portas erradas, nem correr atrás do que não vem de ti. Queremos a porta certa, a bênção certa, a direção certa. Queremos caminhar debaixo da tua paz. E se hoje for o dia da resposta, prepara o nosso coração. Se hoje for o dia do milagre, fortalece a nossa fé. Se hoje for o dia da porta se abrir, que seja para a tua glória e para o nosso bem. Senhor, agora nós entregamos diante de Ti todos os medos que ficaram guardados. Entregamos o medo de não ser suficiente, o medo de perder oportunidades, o medo de ver a vida passar sem mudança, o medo de tentar e se frustrar novamente. Muitas vezes, Pai, nós carregamos pesos que não conseguimos explicar. Acordamos pensando nas mesmas preocupações. Dormimos pedindo uma resposta e seguimos o dia tentando parecer fortes. Mas o Senhor conhece a verdade do nosso coração. Visita agora cada área que está cansada. Toca no interior dessa pessoa que ora comigo. Onde existe angústia, derrama paz. Onde existe confusão, derrama direção. Onde existe tristeza, derrama consolo. Onde existe desânimo, derrama força. Nós não queremos mais carregar sozinhos aquilo que precisa ser colocado nas tuas mãos. Por isso, neste momento, nós abrimos o coração e dizemos: Senhor, toma conta, Senhor. Assume o controle, Senhor. Conduz a nossa história. Pai, há portas que parecem fechadas. Há tanto tempo que o coração já começou a duvidar. Há pedidos que foram feitos com lágrimas. Há promessas que pareciam tão vivas, mas que hoje parecem distantes. E mesmo assim, nós escolhemos crer que o Senhor continua sendo fiel. A demora não significa abandono. O silêncio não significa ausência. A espera não significa que tudo acabou.
O Senhor trabalha em detalhes que nós não vemos. O Senhor prepara cenários que nós ainda não entendemos. Nós entregamos as lágrimas que caíram em silêncio. Entregamos as conversas que ninguém ouviu. Entregamos as decepções que deixaram marcas. Entregamos as portas que se fecharam sem explicação. Entregamos também as oportunidades perdidas, os planos interrompidos, as palavras que machucaram e as esperas que enfraqueceram a fé. Tudo isso, Senhor, colocamos aos teus pés. Não queremos viver presos ao que não aconteceu. Queremos caminhar com os olhos voltados para o que o Senhor ainda vai fazer. Que o teu amor cure toda frustração, que a tua presença traga descanso para quem se sente sobrecarregado. Que a tua voz seja mais forte que as vozes do medo. Que a tua paz seja maior que as notícias ruins, maior que as portas fechadas, maior que a pressão do tempo, maior que a comparação com a vida dos outros. Senhor, ajuda esta pessoa a não se comparar. Cada história tem um tempo, cada promessa tem um processo, cada porta certa tem uma preparação. Pai, nós pedimos perdão pelas vezes em que tentamos controlar tudo, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé, pelas vezes em que falamos que confiávamos, mas por dentro estávamos desesperados. O Senhor nos entende, mas também nos chama para um lugar de descanso. Então, agora, nós respiramos fundo e soltamos nas tuas mãos aquilo que está apertando o peito. Soltamos a pressa, soltamos o medo, soltamos a necessidade de entender tudo antes de confiar. Senhor, abre portas hoje, mas abre também os nossos olhos, porque às vezes a porta já está diante de nós, mas o medo não deixa enxergar. Às vezes a oportunidade chega de forma simples, mas a nossa dor nos impede de reconhecer. Às vezes o Senhor muda a rota para nos proteger, mas nós choramos porque não entendemos. Por isso, dá-nos sensibilidade espiritual. Ensina-nos a perceber a tua direção. Livra-nos de entrar em caminhos que parecem bons, mas que podem nos ferir. Nós entregamos as necessidades materiais, entregamos as contas, as responsabilidades, o trabalho, a busca por emprego, os projetos e tudo aquilo que precisa de provisão. O Senhor sabe exatamente o que falta. O Senhor sabe o que precisa chegar. O Senhor sabe qual ligação, qual mensagem, qual pessoa, qual oportunidade, qual resposta pode mudar uma situação. Nós não limitamos o teu agir, nós apenas pedimos que tudo aconteça conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e cheia de cuidado. Senhor, visita também a família dessa pessoa. Abre portas de paz dentro de casa. Abre portas de diálogo. Abre portas de reconciliação. Abre portas de cura emocional. Onde existe distância, aproxima. Onde existe orgulho, quebranta.
onde existe dor antiga, sara com amor. Que nenhuma porta aberta lá fora custe a paz dentro do coração. Que a bênção venha acompanhada de equilíbrio, sabedoria e presença. E agora, Pai, nós declaramos que não vamos mais viver dominados pelo medo. Podemos não saber todos os detalhes. Senhor, fortalece agora esta pessoa por dentro. Há batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Há cansaços que não aparecem no rosto, mas pesam na alma. Há pensamentos que tentam enfraquecer a fé, dizendo que a porta não vai abrir, que a resposta não vai chegar, que a vida não vai mudar. Mas nós rejeitamos toda palavra de derrota e escolhemos ouvir a voz do Senhor. A tua voz levanta, consola, corrige com amor, guia com paz e reacende a esperança. Pai amado, coloca firmeza nos passos de quem está ouvindo esta oração. Que esta pessoa não pare no meio do caminho, que ela não desista por causa de um dia difícil, que ela não abandone a fé por causa de uma porta fechada, que ela entenda que o Senhor também trabalha nos bastidores. Enquanto nós oramos, o Senhor move o que precisa ser movido. Enquanto esperamos, o Senhor prepara o que precisa ser preparado. Enquanto confiamos, o Senhor fortalece o que parecia fraco. Deus, nós cremos que o Senhor sustenta. Quando as forças acabam, a tua graça permanece. Quando a mente se confunde, a tua paz organiza. Quando o coração se entristece, o teu amor consola. Quando o caminho parece sem saída, o Senhor abre uma passagem. Por isso nós pedimos, renova agora a fé desta pessoa. Que ela volte a acreditar que ainda existem portas preparadas por ti. Que ela volte a sonhar sem medo. Que ela volte a caminhar com coragem. Senhor, guarda-nos de aceitar qualquer coisa só porque estamos cansados de esperar. Guarda-nos de entrar em portas que parecem resposta, mas não têm a tua paz. Guarda-nos de acordos errados, escolhas impulsivas, relacionamentos confusos, oportunidades que cobram caro demais da alma e caminhos que nos afastam de ti. Nós queremos portas abertas por Deus, não atalhos criados pela ansiedade. Queremos bênçãos que tragam paz, não pesos disfarçados de conquista. Pai, onde houver inveja, maldade, oposição ou palavras lançadas contra esta vida, que o Senhor proteja, cobre esta pessoa com teu cuidado. Cerca a casa, a família, os planos, a mente, o coração. Que nenhuma tentativa de impedir o avanço tenha força maior que a tua vontade. O Senhor é escudo para quem confia. O Senhor é abrigo para quem clama. O Senhor é força para quem não quer desistir. Nós declaramos que portas de honra podem se abrir, portas de trabalho podem se abrir, portas de provisão podem se abrir, portas de cura podem se abrir, portas de paz
tudo, Senhor, que se abra dentro de nós uma porta de fé maior, uma confiança mais profunda e uma entrega mais verdadeira. Porque quando o nosso interior é fortalecido, conseguimos atravessar os processos com mais serenidade. Senhor, tira o peso das lembranças ruins. Muitas vezes, uma porta fechada no passado fez esta pessoa acreditar que não merece uma nova chance. Mas hoje nós declaramos que o passado não tem a palavra final. A rejeição não tem a palavra final. A frustração não tem a palavra final. A perda não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o Senhor. E quando o Senhor decide levantar alguém, não existe chão baixo demais que impeça o teu agir. Que esta pessoa sinta agora uma força nova, não uma força barulhenta, mas uma força barulhenta, mas uma força tranquila, firme, profunda. Aquela certeza que nasce no coração quando lembramos que Deus está conosco. Que ela respire e perceba: eu não estou só. Que ela repita em seu coração: Deus cuida de mim. Que ela declare com fé: portas certas vão se abrir. Que ela caminhe sem medo, porque o Senhor vai à frente, preparando o caminho. Pai, nós pedimos sabedoria para reconhecer a porta certa. Nem toda porta grande vem de ti, nem toda oportunidade bonita traz paz, nem todo convite é direção. Por isso, dá discernimento, que o coração desta pessoa aprenda a sentir o teu sinal, a ouvir a tua voz e a esperar a confirmação que vem do céu. Que ela não se mova apenas pela pressa, mas pela paz. Que ela não decida apenas pela aparência, mas pela direção do Espírito Santo. Senhor, fortalece também a esperança. A esperança é como uma chama que precisa ser guardada do vento da dúvida. Então, sopra a vida sobre esta chama, sopra coragem, sopra ânimo, sopra confiança. Que a fé volte a aquecer este coração. Que a oração não tenha a palavra final. Senhor, agora nós clamamos com fé. Não clamamos por desespero, clamamos por confiança. Não oramos como quem não tem saída, oramos porque sabemos que o Senhor é a nossa saída. Tu és o Deus que vê além das paredes, além das portas trancadas, além das respostas negativas e além das limitações humanas. Quando ninguém sabe o que fazer, o Senhor sabe. Quando ninguém pode ajudar, o Senhor pode. Quando tudo parece fechado, o Senhor continua tendo a chave. Pai, em nome de Jesus, abre hoje as portas que estão alinhadas com o teu propósito. Abre portas que tragam paz. Abre portas que tragam crescimento. Abre portas que tragam sustento. Abre portas que tragam cura. Abre portas que tragam reconciliação. Abre portas que tragam direção. Abre portas que tragam direção. Abre portas que honrem o teu nome e façam esta pessoa
Perceber que foi o Senhor quem fez, que nenhuma glória seja dada ao acaso, à sorte ou à força humana, mas ao Deus que cuida de cada detalhe. Nós clamamos pela vida profissional, Senhor. Alcança quem precisa de uma oportunidade. Alcança quem enviou o currículo, quem espera uma resposta, quem deseja uma promoção, quem precisa de estabilidade, quem tem medo do futuro, quem trabalha cansado, quem empreende com esforço, quem estuda sonhando com uma porta melhor. Toca nos ambientes, nas conversas, nas decisões e nos corações certos, que aquilo que parecia impossível comece a se mover. Nós clamamos pela vida financeira, Pai. Traz ordem onde existe aperto, traz provisão onde existe falta, traz sabedoria onde existe preocupação. Não pedimos riqueza vazia, pedimos sustento, dignidade, portas honestas, trabalho abençoado e paz para viver sem desespero. Que a pessoa que ora comigo aprenda a administrar com sabedoria o que recebe e também tenha fé para crer que o Senhor pode suprir o que falta. O Senhor conhece cada boleto, cada necessidade, cada compra adiada, cada sonho colocado em pausa. Nós clamamos pela vida emocional, Senhor. Abre portas de cura dentro da alma. Existem pessoas que precisam de uma porta aberta por fora, mas também precisam de uma porta aberta por dentro. Precisam voltar a sentir alegria, precisam voltar a confiar, precisam se perdoar, precisam receber consolo por dores antigas. Visita agora esse lugar escondido do coração, onde a pessoa se sente quebrada, reconstrói com amor. Onde ela se sente sozinha, revela a tua presença. Onde ela se sente perdida, mostra o próximo passo. Nós clamamos pela família, que portas de paz se abram dentro dos lares, que o diálogo vença o silêncio frio, que o amor vença o orgulho, que o perdão vença a mágoa, que a presença do Senhor entre em cada cômodo, acalmando discussões, curando feridas e protegendo vínculos importantes, Senhor. Não permita que a bênção seja apenas individual, que a tua paz alcance a casa inteira. Que filhos, pais, irmãos, esposos, esposas e familiares sejam tocados pelo teu cuidado. Nós clamamos também pelos sonhos que foram enterrados por causa do cansaço, Senhor. Há sonhos que esta pessoa nem comenta mais, sonhos que ficaram quietos por medo de nova decepção. Mas se esses sonhos vieram de ti, sopra a vida sobre eles, mostra o caminho, envia os recursos, abre as conexões certas, dá coragem para recomeçar. E se algum sonho não for da tua vontade, troca por algo melhor, algo mais seguro, algo que traga paz e propósito. Pai, nós renunciamos à pressa que machuca, renunciamos à comparação que entristece, renunciamos à incredulidade que seca a alma, renunciamos ao pensamento de que não tem mais jeito, porque para o Senhor ainda há caminho, para o Senhor ainda há resposta, para o Senhor ainda há tempo, para o Senhor ainda há porta. A nossa visão
pode ser limitada, mas o teu poder não é limitado. A nossa força pode acabar, mas a tua graça nunca acaba. Senhor, que hoje seja um dia de sinais, um dia de direção, um dia de paz inesperada. Um dia em que esta pessoa perceba algo se movendo. Talvez uma mensagem, uma ligação, uma ideia, uma conversa, uma oportunidade, uma confirmação, uma força nova. Que ela esteja atenta, que ela não ignore os pequenos começos. Muitas portas grandes começam com passos simples. Muitas respostas chegam em sementes pequenas. Ensina-nos a valorizar o início do milagre. E mesmo que a porta ainda não apareça completamente, que a fé permaneça de pé. Nós não colocamos. Senhor, agora nós descansamos em Ti. Depois de entregar, clamar e confiar, nós escolhemos descansar. Não é um descanso de quem desistiu, mas de quem sabe que colocou tudo nas mãos certas. A nossa vida está nas Tuas mãos. Os nossos caminhos estão nas Tuas mãos. As portas que precisamos atravessar estão nas Tuas mãos. E quando algo está nas mãos do Senhor, o coração pode respirar com mais calma, porque não está perdido, não está esquecido e não está fora do Teu cuidado. Pai, derrama paz sobre esta pessoa, uma paz que não dependa das circunstâncias. Uma paz que entre no peito e silencie a ansiedade. Uma paz que faça a mente parar de correr para todos os lados. Uma paz que lembre: Deus está comigo, Deus está cuidando, Deus vai abrir a porta certa. Que a respiração fique mais leve, que o coração fique mais firme, que os ombros soltem o peso, que a alma encontre abrigo na Tua presença. Nós declaramos esperança sobre este dia, que hoje não seja visto como mais um dia comum, mas como um dia possível para o agir de Deus. Um dia em que portas podem se abrir, um dia em que respostas podem chegar, um dia em que uma direção pode nascer, um dia em que a força pode voltar, um dia em que o coração pode se lembrar que Deus ainda faz o impossível acontecer, quando está de acordo com a Sua vontade. Senhor, conduz cada passo, que esta pessoa não caminhe confusa, que ela não aceite qualquer direção por medo de ficar parada, que ela não corra para portas erradas por ansiedade, que ela tenha paz para esperar e coragem para agir quando o Senhor disser vai. Que ela tenha humildade para recuar quando o Senhor disser não é por aí, e que ela tenha fé para permanecer quando o Senhor disser confia em mim. Pai, nós declaramos que a derrota não define esta vida, uma porta fechada não define esta história, uma negativa não define o futuro, uma fase difícil não define o valor desta pessoa. O Senhor define, e o Senhor chama esta vida
O Senhor conhece os talentos, as lutas, as lágrimas, os esforços e as sementes plantadas em secreto. Nada passa despercebido diante de ti. Cada oração sincera chega ao teu coração. Que a vitória venha com paz, que a porta aberta venha com maturidade, que a resposta venha com sabedoria, que a bênção não afaste essa pessoa da tua presença, mas aproxime ainda mais, porque não queremos apenas portas abertas, queremos caminhar contigo através delas. Não queremos apenas conquistar, queremos permanecer fiéis. Não queremos apenas receber, queremos reconhecer que tudo vem do Senhor e tudo deve glorificar o teu nome. Senhor, cura a impaciência. Às vezes queremos tudo agora, mas o Senhor trabalha com tempo, preparo e propósito. Ajuda-nos a entender que uma porta aberta antes da hora pode se tornar peso. Ajuda-nos a confiar que o teu tempo não é castigo, é cuidado. Enquanto esperamos, forma em nós um coração mais forte. Enquanto aguardamos, ensina-nos a orar melhor. Enquanto o milagre se prepara, prepara-nos também para recebê-lo. Nós declaramos direção sobre decisões importantes. Se esta pessoa precisa escolher, que ela escolha com paz. Se precisa responder, que responda com sabedoria. Se precisa sair de um lugar, que saia com direção. Se precisa permanecer, que permaneça com firmeza. Se precisa recomeçar, que recomece sem vergonha, Senhor. Ninguém está atrasado quando está no caminho de Deus. Ninguém está perdido quando entrega os passos ao Senhor. Pai, que as palavras de derrota percam força, que as lembranças de fracasso não dominem mais, que a pessoa que ora comigo não se veja pelos olhos de quem a feriu, mas pelos olhos do Senhor. O Senhor vê potencial onde muitos viram limite. O Senhor vê futuro onde muitos viram fim. O Senhor vê valor onde muitos desprezaram. E quando Deus decide abrir uma porta, até quem duvidou precisa reconhecer que a mão do Senhor esteve ali. Agora, nós recebemos a paz pela fé, recebemos a esperança pela fé, recebemos força pela fé, recebemos direção pela fé, recebemos descanso pela fé. Ainda que a resposta esteja a caminho, nós já escolhemos agradecer. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor. Agora nós recebemos a paz pela fé. Senhor Deus, nós chegamos ao encerramento desta oração com o coração mais firme, mais leve e mais confiante. Nós não terminamos como começamos, porque quando entramos na Tua presença, algo dentro de nós muda. A ansiedade perde força, o medo perde espaço e a esperança volta a falar. Nós cremos que o Senhor ouviu cada palavra, cada suspiro e cada silêncio. Nada ficou perdido, nada foi ignorado. Tudo foi colocado diante do Teu altar.
Eu declaro sobre a vida de quem está ouvindo esta oração que portas certas se abrirão no tempo certo. Declaro que Deus vai conduzir conversas, decisões, oportunidades e caminhos. Declaro que aquilo que estava travado começará a receber direção. Declaro que a paz do Senhor vai guardar a mente e o coração. Declaro que nenhuma porta fechada terá poder para destruir a fé desta pessoa. O Senhor é maior que toda barreira. Que hoje a bênção de Deus alcance esta casa. Que a luz do Senhor entre nos lugares onde havia preocupação. Que a presença de Jesus acalme a alma, fortaleça o coração e renove a esperança. Que cada passo deste dia seja guardado, que cada decisão seja guiada, que cada oportunidade seja filtrada pela vontade de Deus. Que toda porta aberta traga paz e que toda porta fechada seja entendida como proteção. Pai, abençoa a família desta pessoa. Abençoa o trabalho, os estudos, os planos, os sonhos, os documentos, as respostas pendentes e as necessidades que ninguém conhece. Abençoa também aquilo que ela não consegue explicar em voz alta. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor entende. Entra nesta história com poder, mas também com ternura. Porque o teu agir não apenas abre caminhos, o teu agir cura a alma durante o caminho. Nós agradecemos antes mesmo de ver tudo pronto. Agradecemos porque a fé não espera a porta aberta para adorar. A fé adora enquanto espera. A fé confia enquanto caminha. A fé descansa enquanto Deus trabalha. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que já está sendo movido. Obrigado pelo livramento que talvez nem percebemos. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger. Obrigado pelas portas que o Senhor vai abrir para nos conduzir. E você que está ouvindo, permaneça em fé. Não abandone esta oração no coração. Leve esta palavra com você ao longo do dia. Quando o medo tentar voltar, diga: Deus está abrindo a porta certa. Quando a ansiedade tentar apertar, diga: eu entreguei nas mãos do Senhor. Quando a dúvida tentar falar alto, diga: a minha confiança está em Deus. O céu não está indiferente à sua dor. O Senhor está cuidando de você. Se esta oração falou com você, comente amém como uma declaração de fé. Escreva também o seu pedido de oração ou o nome de alguém que precisa receber esta mensagem. Compartilhe esta oração com uma pessoa que está esperando uma porta se abrir. Talvez Deus use esse gesto simples para fortalecer alguém que estava quase desistindo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que alimentam a fé e trazem paz ao coração. Senhor, recebe cada amém escrito nos comentários como uma semente de fé. Recebe
cada nome apresentado, recebe cada pedido, recebe cada família que esta corrente de oração alcance vidas, casas e corações. Que pessoas sejam consoladas, fortalecidas e lembradas de que o Senhor continua agindo. Que este canal seja instrumento de esperança e que cada oração aqui publicada leve alguém para mais perto de Ti. Agora, Pai, nós encerramos colocando tudo em Tuas mãos. Que as portas que precisam se abrir hoje se abram com paz. Que as respostas que precisam chegar venham com clareza. Que os caminhos que precisam ser revelados apareçam com direção. Que esta pessoa durma e acorde debaixo do Teu cuidado. Caminhe debaixo da Tua proteção e viva debaixo da Tua graça. Nós cremos, confiamos e descansamos. Em nome de Jesus, nós declaramos: Deus vai abrir portas hoje na sua vida. Portas de paz, portas de direção, portas de provisão, portas de cura, portas de recomeço e portas de vitória. Que o Senhor seja glorificado em cada detalhe. Que a fé permaneça acesa, que o coração permaneça firme.